Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para falar sobre análise combinatória, certo? O que é análise combinatória? É um ramo, né, uma parte da matemática que estuda técnicas de contagem, certo? Basicamente é estudar técnicas de contagem. Isso é muito comum aparecer em concursos, por exemplo, na parte de raciocínio lógico. Questões que envolvem situações que você tem que fazer uma contagem de um determinado número de elementos, né? Então, técnicas de contagem seria a definição melhor para análise combinatória, né? Inclusive, alguns livros chamam até de contagem. É um conteúdo do segundo ano do ensino médio. Certo? Então, é um conteúdo, às vezes, que o aluno teme porque envolve interpretação das questões, né? A matemática, a conta mesmo, é um pouco, né? Mais interpretação. E eu trouxe assim, duas questões clássicas aqui, duas situações clássicas que envolvem análise combinatória que gera muita dificuldade e muita confusão entre os alunos, certo? E eu vou ler as duas aqui para vocês entenderem melhor. Assim, a primeira aqui da esquerda diz assim: a Escola Gabriel possui 20 turmas que competiram entre si em um campeonato de futsal. Em quantos modos podem ser formados o pódio com primeiro, segundo e terceiro colocados? Essa seria a primeira situação. Eu tenho 20 turmas, vai ter um campeonato de futsal e eu quero saber de quantas formas é possível compor esse pódio, primeiro, segundo e terceiro colocado. A outra questão seria essa. A Escola Gabriel possui 20 turmas, das quais 3 serão escolhidas pela direção para participar da Feira do Livro na cidade de Fortaleza. De quantos modos a direção pode fazer essa escolha? Então, você pode estar pensando, do lado esquerdo eu tenho 20 turmas, vou escolher 3 que vão compor o pódio. Do lado direito eu também tenho 20 turmas, vou escolher 3 que vão viajar para Fortaleza. Então, a resposta do lado esquerdo é igual à resposta do lado direito. Não, não é. Certo? Por quê? Porque existe uma diferençazinha que nós vamos perceber agora. Então, as técnicas utilizadas para resolver as duas serão diferentes, certo? Vamos entender melhor como isso acontece, certo? No lado esquerdo, vamos pegar uma possível configuração, né? Vamos supor as turmas segundo D, segundo E e segundo F. Nessa ordem, elas formam um pódio, certo? Pódio 1, por exemplo. Primeiro, segundo e terceiro colocados, vamos supor da esquerda para a direita. Com as mesmas turmas, apenas invertendo a ordem, eu tenho um outro pódio. Então é uma outra possibilidade. Da mesma forma, eu tenho um outro pódio aqui também, com as mesmas 3 equipes. E eu teria alguns outros aqui, certo? Eu teria mais alguns possíveis pódios. Na verdade, a gente pode, até na análise combinatória, a gente pode perceber que usando essas 3 turmas, a gente poderia ter 6 pódios diferentes. Né? Seria uma permutação. Ao detalhe para outra coisa. Só um parêntese, pessoal. Espera-se que quando você está vendo esse vídeo, você já tenha noção sobre o que é análise combinatória e sobre alguns elementos que eu vou falar aqui, certo? Então, esse aqui é não fica dúvida, não é para você aprender análise combinatória, você tem que ter uma noção, tem que estudar antes, certo? Então, voltando para a questão, o que nós percebemos aqui? Os mesmos 3 elementos, nós podemos formar várias sequências. Então, a ordem da minha escolha aqui dos elementos, ela influencia, né? Aqui nós temos uma característica clara que é a ordem. Ordem importa. A ordem da escolha importa, certo? É importante a ordem que eu escolhi. Já na outra situação, observe aqui. Se eu pegar as mesmas turmas, segundo E, segundo
segundo D, segundo E, segundo F, e eu pegar segundo E, segundo D e segundo F, e observe que, apesar de ser as mesmas turmas, né, nós temos aqui as mesmas turmas, certo? Nós temos, na verdade, aqui, não importa a ordem que eu escolher, quem vai viajar são essas três. Então, olha só a diferença, como é interessante que você tem que perceber isso. Na questão anterior, a ordem que eu escolho os elementos, ela importa, é fundamental, porque olha, se eu escolho os elementos, primeiro eu escolhi, em primeiro lugar foi o D, em segundo lugar foi o E, em terceiro lugar foi o F, isso é uma possível pódio. Então eu já conto lá nos meus pódios como 1. Pegando os mesmos elementos e invertendo a posição, eu vou ter um outro pódio. Aí eu já conto lá como 2. Esse outro, eu com 3. E observe que eu estou usando as mesmas turmas. Na segunda situação, a ordem não importa. Tanto faz eu levar a turma D, E e F, como eu levar a turma E, D e F. É o mesmo grupo de 3 turmas, é o mesmo grupo que vai viajar. Então, observe que na segunda situação, a ordem não importa. Não importa. Certo? Isso é fundamental. No lado esquerdo, a ordem da minha escolha importa. No lado direito, a ordem da minha escolha não importa. Pode parecer confuso no começo, mas depois vocês vão perceber direito. Mas e aí, como atacar o problema? No lado esquerdo, né, na primeira questão aqui, nós vamos usar o princípio fundamental da contagem, PFC. Certo? Alguns livros usam, a maioria dos livros usa o que eles chamam de arranjo. Eu não gosto de usar arranjo, certo? Porque o arranjo, todas as questões de arranjo podem ser resolvidas simplesmente pelo princípio fundamental. Então, acho que isso é desnecessário, é um artifício pedagógico desnecessário e limita o pensamento, do meu ponto de vista. Certo? Eu prefiro pensar dessa forma. E amadurece o seu pensamento em relação à contagem. Então, quando a ordem dos meus elementos ela importa, nós usamos o princípio fundamental da contagem, que é qual? Aquele lá dos tracinhos, né? Que eu vou dividir minha ação em etapas e eu vou contar o número de opções em cada etapa. Certo? Do outro lado, quando a ordem não importa, nós usamos a combinação. Combinação. Certo? Então, isso a aula vai ficar um pouco longa, mas é porque essa diferença ela é difícil às vezes você perceber. Então, se a ordem da minha escolha não interfere, né? Sei lá, eu tenho 20 e quero escolher 3, somente isso, não importa a ordem que eu vou escolher. Então, isso é uma combinação. Agora, quando eu tenho lá 20 e quero escolher 3, e a ordem que eu escolher vai influenciar no meu grupo, né? É porque um é primeiro, outro é segundo e outro é terceiro lugar. Então, quando isso acontece, nós usamos o princípio fundamental da contagem. Certo? Lembrando, você tem que ter uma noção sobre o que é o princípio fundamental da contagem e sobre o que é combinação. O objetivo não é você aprender o que é isso, é aprender como usar. Certo? Então, dito isso, nós já matamos aqui qual técnica eu vou usar em cada um dos lados. Então, agora vamos aplicar, certo? Pronto. Vamos lá. Desse lado, nós vamos usar o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, né? Cada livro chama de uma forma diferente, mas é a mesma, que é o dos tracinhos. E nesse lado, nós vamos usar combinação. Então, vamos lá. Aqui, eu vou ter que compor o pódio. Então, o pódio é composto por primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, eu tenho que fazer 3 escolhas. Primeiro eu vou escolher quem vai ficar em primeiro lugar. Quantas opções eu tenho para primeiro colocado? 20. Né? Qualquer um dos 20 pode ser primeiro. Bom,
feita a escolha do primeiro colocado, quantas opções eu tenho para segundo colocado, né? Lembrando que como se fosse primeiro, segundo, terceiro colocados. Para segundo colocado eu tenho 19 opções, claro, né? Porque um já está aqui. Então aqui tenho 19. E para terceiro colocado eu tenho 18, porque das 20 turmas, uma já é primeiro, outra já é segundo. Então tenho 18 para ser terceiro. Usando o princípio multiplicativo, né, nós vamos multiplicar esses resultados. 20 vezes 19 vezes 18, que vai dar 6.840. Então eu tenho 6.840 formas de compor o pódio dessas 20 turmas, né? Essa é fácil, né? A outra, nós vamos usar combinação, certo? A combinação é dada pela forma combinação de n elementos em grupos de P é igual a n fatorial dividido por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Claro que você já tem que saber o que é fatorial. É algo para vocês procurarem. Então, para aplicar a fórmula, quem é n e quem é P? N é o número de opções que eu tenho para formar o grupo. No caso é 20. São 20 turmas. E P é o tamanho do grupo que eu vou formar, que é um grupo de 3. Então, aplicando na fórmula, vai ficar combinação de 20 em grupo de 3 vai ser igual a 20 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 20 menos 3 fatorial. Então, isso aqui vai dar igual a 20 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 20 menos 3, 17 fatorial. Uma dica, sempre a soma dos dois de baixo vai dar igual ao de cima, né? 3 mais 17 sempre vai dar aqui de cima, que é o caso 20. Então, para desenvolver isso aqui, né, nós temos que, vamos desenvolver o 20 até chegar no 17 e parar. Então, vai ficar 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 dividido por o 3, vamos logo desenvolver, vai ficar 3 vezes 2, não precisa botar vezes 1, certo? Não vai mudar nada, então basta só 3 vezes 2, vezes 17, 17 aqui em cima é fatorial, viu? Não é só 17 não pode esquecer, mas tudo bem, lembrei. Então 17 fatorial, aí eu corto esse 17 com esse, né? E posso já fazer algumas simplificações aqui, se eu achar melhor, tipo aqui, ó, 3 vezes 2 é 6. Então eu já posso simplificar esse 6 com esse 18. Quanto é 18 dividido por 6 é 3. Então nós vamos ficar com a combinação de 20 e 3 é igual a 20 vezes 19 vezes 3. Isso daqui vai dar igual, vamos colocar aqui, 20 vezes 19 vezes 3. 1140. 1140. Então pronto. Aqui é o número de formas da direção escolher 3 turmas em um grupo de 20. Né? Então é importante que vocês façam algumas questões sobre esse tema aqui para vocês perceberem direito essa diferença aí, certo? Mas a dica é essa daqui. Primeiro, uma dica importante é você primeiro monte um possível grupo dos que ele está pedindo. A gente montou segundo D, segundo tal, né? Inverta a posição de 2 e veja se isso gera um novo grupo. Se gerar um novo grupo, então a ordem dos elementos importa. Você usa o princípio multiplicativo. Se você inverter a posição dos grupos e isso não importar a ordem, que for o nosso caso, né? Tanto faz, eu quero só escolher 3 de 20, não importa a ordem. Então isso seria uma combinação, certo? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. Esse conteúdo ele é bem sutil mesmo, cada questão tem um detalhe diferente, mas façam alguns exercícios, depois eu vou trazer mais algumas questões sobre esse tema.
e eu espero ter colaborado. Visitem nosso canal, comentem, curtam, compartilhem o vídeo, deixem qualquer sugestão, se eu tiver errado qualquer coisa aí, vocês deem uma pesquisada e comentem aí que a gente faz a correção, não tem problema, certo? É isso aí e até a próxima, valeu!